Fala galera, estamos de volta aqui com o estudo do tema que eu amo de paixão, segurança do paciente. E nesse bloco nós vamos trabalhar com os protocolos, né? No finalzinho do bloco passado a gente viu lá a portaria 1377, 2095, cada uma com seus 3 protocolos associados ao Ministério da Saúde. E esse bloco a gente vai conversar sobre o protocolo de identificação do paciente, tá? Que é o protocolo que tem a ver com a finalidade de fazer o medicamento na pessoa a qual aquele cuidado se destina, né? Fazer o curativo a quem se destina aquele curativo, né? Então, a gente vai estar aí trabalhando com a identificação do paciente. Só que antes de falar especificamente da identificação do paciente, eu preciso que você diferencie 2 coisas. O que é protocolo e o que é meta, tá? Por quê? Porque caiu em prova do CESP 2018, deve ser, com o nome de meta. E meta é uma coisa e protocolo é outra, tá? Então, quais são as metas internacionais da segurança do paciente? 1. Identificação correta dos pacientes, que é a meta 1. 2. Comunicação efetiva. 3. Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância, e aí inclui digitálicos, antiarrítmicos, drogas vasoativas, insulina. Cirurgia segura, é a 4ª meta. Redução do risco de infecção associada aos cuidados em saúde. E a 6ª meta, prevenção de danos decorrentes de quedas, tá? Então, são 6 metas internacionais, que são diferentes dos protocolos do Ministério. Alguns são iguais, vocês percebem que alguns são iguais, né? Eu tenho de protocolo identificação do paciente, prevenção de lesão por pressão, que não está aí nas metas, tenho a questão relacionada à cirurgia segura, que está, né? Tenho higiene das mãos como protocolo, aqui está de forma mais ampla, prevenção de infecção, né? Então, só para você ver que quando tiver na sua prova o nome meta, você está se referindo a essas metas. Quando tiver protocolo, que é o que mais cai, a gente vai se referir aos protocolos, tá bom? Beleza, então vamos mergulhar na identificação do paciente. Finalidade, reduzir a ocorrência de incidentes, né? Ou seja, fazer o cuidado a quem ele se destina, tá? E ele vai ser aplicado aonde? Qual é a abrangência dele, gente? Todo lugar. Todos os lugares a gente tem que estar se preocupando com a identidade aqui, com a identificação desse paciente, tá? Beleza. Próximo slide. Nós vamos ver aqui as intervenções para aplicar esse protocolo, né? O que a gente vai fazer? Identificar o paciente com a pulseira. Que cor é essa pulseira? Quero ver se você sabe. Deixa eu ver se está nesse slide aí, ó. Tá não. E aí? Você sabe qual é a cor para identificação do paciente? É branca, tá? Pulseira de identificação do paciente é branca e isso cai em prova, tá? Então, usar essa pulseira. Quantos identificadores eu preciso, professora? Pelo menos 2 identificadores, tá? De preferência digitalizada, né? Ali, impressa a etiquetinha, colando na pulseira, botando no paciente. Mas se não puder imprimir, não tiver como aí ter esse equipamento, a gente pode fazer manual, desde que as letras sejam legíveis e não saia, né? Com o tempo, depois que o paciente tomar vários banhos aí. Educar esse paciente, a família, né? Que a gente vai estar toda hora olhando o braço dele com a pulseira. Utilizar esses 2 identificadores. Quais são os identificadores seguros? Ó, vou usar o nome completo, sem abreviatura do paciente, nome da mãe do paciente completo, data de nascimento e número do prontuário do paciente. Posso usar o número do leito ou o número do quarto? Não. Não são nomes aí bons, seguros, porque eu posso mudar de quarto, eu posso mudar de leito, e aí a pulseira vai ficar lá com aquele dado ali que não é importante, que não é diferencial legal para comparar com outro paciente, ok? E quando que eu vou usar esse protocolo de identificação do paciente, gente? Eu vou usar na hora que eu for dar um remédio, vou ver se eu estou dando um remédio para a pessoa certa, na hora que eu for administrar o sangue, quando eu for fazer um hemoderivado, e aí a gente sabe que sangue e hemocomponente é uma coisa, hemoderivado é outra, né? O sangue é macro, envolve tudo. Hemocomponente, eu pego esse sangue e faço uma centrifugação no processo físico de congelamento e descongelamento e tiro o plasma, concentrado de massa e plaquetas, tá? Crio precipitado, então tudo isso é hemocomponente. Hemoderivado, eu pego esse plasma e levo para a indústria processa quimicamente, aí eu vou ter aqui albumina, fatores de coagulação em forma de remédio, então isso é hemoderivado. Coleta de material para exame, então eu vou coletar um exame de urina, um exame de fezes, um exame de sangue, tenho que confirmar se é essa pessoa mesmo, né? Entregar dieta enteral, parenteral e procedimentos invasivos também, a gente também vai fazer essa conferência, tá? E aí, o Ministério da Saúde, né, nesse protocolo que é feito Anvisa, Ministério da Saúde e Fiocruz junto, tem essas recomendações com essas letrinhas aí, em caixa alta. E é importante que a gente pegue essas letrinhas, né, em caixa alta e também faça uma, sabe o que é isso aqui? Exoftalmia, sabe o que é isso? Arregalar
o olho, botar o olho para fora, né? Isso é exoftalmia. Então, quando a gente vê assim escrito nos nossos protocolos, esses terminhos aí com letras maiúsculas, assim, ou dentro de caixinhas, isso aí é pra gente ficar muito atento. Então, isso cai bastante em prova, tá? Por isso que eu tô falando para você atentar. Peça ao paciente que declare e, quando possível, soletre o nome completo e a data de nascimento, tá? Sempre verifique essas informações na pulseira para ver se realmente é aquela pessoa, tá? Lembrar que deve constar o nome completo do paciente sem abreviaturas. Nunca pergunte, você é Fernanda? Por quê? Se a pessoa estiver desorientada e não for Fernanda e ela disser sim, e aí, né? Então, a gente não vai perguntar, você é Fernanda? Não. Qual o seu nome, né? Essa é a pergunta correta aqui. E nunca suponha que o paciente está no leito correto. Por quê? Isso acontecia demais. Por exemplo, lá no SAR a gente trabalha com uma enfermaria, né? Grandona, com 30 camas no mesmo vão. Então a pessoa tá lá meio desorientada, vai no banheiro tomar banho, faz xixi, tem uma cama do lado dela vazia. Então ela vai lá e deita na cama vazia, né? Então assim, você vai lá e vai conferir com a cama, aí você vai fazer o remédio errado no paciente, tá? Não que isso seja uma coisa comum de acontecer, eu tô dizendo que pode acontecer, né? Então a gente precisa não usar o número do quarto do leito como referência, e sim o que está colado no paciente, que é a pulseira, tá bom? Só dei o exemplo. Vamos então mostrar para vocês agora o protocolo 2. Está escrito protocolo 1 ali, mas é o 2 agora, que é o protocolo de prevenção de úlcera por pressão, tá? Esse protocolo, eu printei a tela dele, né? E printei a tela também, e botei o link embaixo, da nota técnica. A nota técnica da Anvisa, é aí de número 3 de 2017, tá? Porque em 2016, a instituição NPUAP, né? Que virou agora NPIAP, porque em vez de lesão de úlcera por pressão, de úlcera, agora é lesão, né? Injury, em inglês, e virou NPIAP. Aí ela mudou o nome de lesão, de úlcera por pressão para lesão por pressão. E aqui, nessa nota técnica nova, ela inclui essa mudança, tá bom? Por isso que eu coloquei como referência esses dois materiais aí pra gente. Então, nesse protocolo 2, o primeiro material, ele continua usando úlcera porque é de 2013, ele tem como finalidade o quê? Promover a prevenção de lesão por pressão. Lembra que eu te falei, lá no primeiro bloco, que existem eventos que nunca deveriam acontecer? Que são os never events, né? Eventos que nunca deveriam acontecer. Dentro deles, vai estar lá a formação de lesão por pressão, estágio 3 e 4, que são estágios aí que envolvem abaixo do tecido subcutâneo, né? São lesões mais graves. E aqui, eles são os primeiros, os maiores de incidência na lista desses eventos que nunca deveriam acontecer, tá? E isso ganha relevância pra gente, esse protocolo, por conta disso, tá? E aí eu tenho aqui como fator de risco idade avançada, restrição ao leito, a questão da umidade, a questão da fricção e cisalhamento. Inclusive, a gente tem escalas que avaliam esse risco de lesão por pressão. O protocolo do Ministério, ele vai indicar usar essa escala diariamente. Para pessoas acima de 5 anos, a gente usa a escala de Braden. Menores de 5 anos, a gente usa a escala de Braden-K. Ok? E aí vem as intervenções. O que fazer? Avaliar aqui a úlcera por pressão e o risco dessa lesão por pressão na admissão, na hora que o paciente chega. Mas é só na admissão? Isso é pegadinha, né? A gente vai olhar isso continuamente, diariamente, certo? Até porque, gente, o paciente é dinâmico. Ele vem de um jeito na admissão, amanhã ele faz uma cirurgia, ele está acamado no outro dia. Então, tudo muda, né? Eu tenho que avaliar todo dia, tá? Eu já falei que eu uso a escala de Braden, né? Braden adultos e Braden-K para menores de 5 anos. E isso é avaliado de forma diária. Inspeção diária da pele, na hora do banho é um momento legal para a gente poder conseguir ver a pele do paciente. Manejo da umidade, então se o paciente usa fralda, manter seco, usar cremes de proteção, né? Otimizar a nutrição, porque o paciente desnutrido, desidratado, favorece aqui a abertura de lesão por pressão. E, é claro, tirar o fator causal. Qual é o fator causal? Pressão. Quando a minha pele está sobre uma superfície rígida, com a proeminência óssea ali, comprimindo, exercendo uma pressão maior do que a pressão dos meus capilares sanguíneos, eu vou suprimir a oxigenação tecidual. Quando eu suprimo a oxigenação tecidual, fica sem oxigênio, a pele morre, né? Célula dependente de oxigênio, tá bom? E aí eu tenho as recomendações do protocolo. Reposicionar o paciente a cada 2 horas ou antes, se necessário, tá? Mas é um prazo de 2 horas aí máximo. Manter o paciente aqui, quando ele estiver sentado na cama,
no ângulo, né? Se o paciente estiver sentado na cama, evitar levar a cabeceira em ângulo superior a 30, tá? Para evitar aqui a pressão no lugar do sacro. A equipe de enfermagem deve usar um forro móvel, que é aqui o traçado, a gente chama de traçado, o forro móvel, para fazer aqui, né, a mudança de decúbito do paciente, para evitar arrastar esse paciente no leito. Avaliar a necessidade do uso de materiais de curativo para proteger as proeminências ósseas, e aí a gente tem as espumas, que são as melhores para prevenção, depois a gente tem o hidrocolóide, e por último, fazendo um papel bom, mas não tão bom quanto esses outros dois, vem o filme transparente, né, que às vezes a gente usa com essa finalidade. Uso de colchões, e aí a gente tem o colchão top de linha, que é o pneumático, aquele que enche, esvazia, né? No suporte, se fosse paciente, eu ia odiar dormir naquele negócio que balança, enche e esvazia, né? Mas assim, para prevenção de lesão ele é bom. E o colchão casca de ovo, né? Que é aquele colchão que também dá uma ajudada. Os calcânios devem ser mantidos aí afastados aqui da superfície da cama, para que a gente não tenha ali um ponto de pressão no nosso calcânio do paciente que está com dificuldade de mobilização. A escala de Braden, ela vai ter aqui diversas pontuações, tá certo? E aí, eu vou ter, quanto maior o valor, menor o risco, né? Então, aqui o paciente baixa o risco de 15 a 18 pontos. Aí eu vou fazer o quê? Mudar decúbito, otimizar a mobilização, proteger o calcanhar, manejo da umidade, nutrição, fricção, cisalhamento, de maneira mais ampla, né? Depois eu tenho um paciente com risco moderado. Vai diminuindo o ponto, vai aumentando o risco, né? É inversamente proporcional. As iniciais eu vou continuar fazendo para qualquer paciente. Mudança de decúbito com posicionamento a 30 graus quando possível, tá bom? A gente lembra que quando o paciente está entubado, com ventilação mecânica, o posicionamento dele é de 30 a 45 graus. E aí a gente vai ter que fazer um ajuste, né? Frente à vantagem de lesão por pressão, de prevenção e de pneumonia associada à ventilação, tá bom? E expansibilidade torácica, né? Então a gente vai estar cruzando essas informações para poder decidir o posicionamento. Aí vai descendo aí o ponto e vai ficando mais grave. Então, risco alto, continuar as intervenções do risco moderado, mudanças mais frequentes, o uso de coxins de espuma para facilitar a lateralização. Risco muito alto, menor que 9, continuar todos esses cuidados aí, e o uso de superfície de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível, e manejo da dor desse paciente. Ok. A nota técnica da Anvisa 3 de 2017, o que mais chama a atenção nela, frente aí às orientações, é a mudança do nome, que a gente já tinha comentado, né? Aqui, o National Pressure Ulcer Advisory Panel, que é aqui, né, a instituição que normatiza a questão relacionada à lesão por pressão, que agora, em vez desse úlcer aí de NPUP, ele ganhou o I, né, de injúria. Então, a gente vai ter aí NPIP como uma sigla, né, dessa instituição, que vai mudar o nome de úlcera para lesão por pressão, tá bom? E isso vai estar validado pelas sociedades brasileiras, né? Aqui a SOBEST e a SOBEND. E ele vai falar de avaliar criteriosamente, pelo menos uma vez ao dia, as áreas de proeminências ósseas, tá certo? Então, joelho, cotovelo, calcanhar, e 2 vezes as regiões submetidas à pressão por dispositivo. Então, a gente tem aí uma terminologia do ano de 2016 focada nisso também, né? A questão de lesões associadas a dispositivo médico. Então, lesão pela sonda nasointerral, que lesionou o nariz, lesão associada aqui com o catéter que fixou apertado demais e lesionou a pele. Então, um dos cuidados que eu tenho que ter com a lesão por pressão não é só sacro, trocânter, calcânio, orelha, mas eu também tenho que cuidar dos locais onde esses dispositivos estão aqui inseridos, tá bom? E fixados. E aqui, olhar as barreiras de proteção de umidade em relação à fralda do paciente, né? Inclusive usar cremes de barreira quando possível, mudança de posição a cada 2 horas para reduzir a pressão e orientar o paciente ou familiar. Aí a gente vem agora com o terceiro protocolo, que é segurança na prescrição e uso na administração de medicamentos, beleza? Esse protocolo é o maior que tem. E eu vou recomendar que você dê uma lidinha nele, porque ele é, assim, muito importante, tá? Porque, assim, é um dos protocolos mais usados na nossa prática, né? Na parte de fazer medicação e também nas provas, tá? Quem vai fazer prova de concurso e residência é um dos protocolos aí mais cobrados, tá bom? Então, qual é o objetivo dele? Promover prática segura na hora de prescrever, né? De usar, de administrar, de dispensar esse medicamento, tá bom?
E aí eu tenho, para complementar esse protocolo inicial, esses 2 protocolos do Corém de São Paulo, tá bom? Que um fala sobre os erros de medicação, e aí nós temos vários erros. Entre eles, gente, um dos que eu acho mais interessante, que a gente muitas vezes esquece, é o erro de monitoramento. Eu dou um antihipertensivo para o paciente, esqueço de voltar para ver se a pressão diminuiu mesmo, né? Ou se não. Eu dou uma insulina e não volto para ver se a glicemia diminuiu ou não. Então, esse é um erro de administração relacionado ao monitoramento. Tem o erro de omissão, que eu não fiz o remédio, por exemplo, ou fiz e não chequei. Então, assim, esse protocolo, ele vai falar, esse manual, sobre esses erros e estratégias para evitar esses erros. Isso cai bastante em prova, principalmente na banca FCC. Outras não tanto, mas a FCC é uma que sempre gosta desse material. O outro, ele vai falar do uso seguro de medicamentos, então ele vai abordar de uma maneira mais ampla, né, os 9 certos, o foco aí nas vias, né, e outros aspectos, beleza? Ok. Lá no iniciozinho da aula, a gente começou a falar sobre o terceiro desafio global, que é justamente a preocupação com o erro de medicação. Então, além de já ser um protocolo muito cobrado, agora desde 2017, né, eu estou em 2020 aqui, mas desde 2017, que eu vou ter o quê? Ele como terceiro desafio, e isso ganha uma relevância no tema, tá? Abrangência. Qual é o estabelecimento, gente, que vai ter que cuidar com esse medicamento? Todos. Então, todos os estabelecimentos que usem medicação, eles precisam aí se preocupar para estabelecer os protocolos, ok? Aí, esse protocolo, ele vai trazer para mim, de forma inicial, introdutória, os tipos de prescrição. Ele vai trazer a classificação desses tipos de prescrição. Onde eu tenho prescrição de urgência e emergência, né, quando o paciente está ali para morrer, e aí o médico faz isso. Nessas horas, até a prescrição verbal a gente vai poder seguir, né, por conta da emergência ali. Pró-renata, ou quando necessário, quando o paciente prescrito, deve ser administrado de acordo com a necessidade específica do paciente, considerando o tempo mínimo entre a administração e a dose máxima. Esse protocolo chama muito a nossa atenção para esse medicamento, se necessário. Ele deve ser evitado, né, a prescrição dessa forma. Mas quando tiver que prescrever o medicamento, se necessário, ele vai ter que botar tudo completinho. Paracetamol, 500 miligramas ou 750 miligramas, de 6 em 6 horas, a dose máxima é tal, né? O intervalo entre as doses são de 6 horas. Então, assim, vai ter que ter o detalhamento, né, em relação a tudo isso, tá bom? Para não ficar solto. Baseado em protocolo, que são aquelas prescrições protocolares, né, onde a gente já tem tudo definidinho, certo? Então, você já tem o protocolo X, protocolo Y, você vai agir atuando em relação já àquele protocolo instituído, como ele dá o exemplo aí de quimioterapias. A prescrição é padrão, é a próxima, e ele vai dizer que é aquela que inicia um tratamento até que o prescritor a interrompa. Padrão com data de fechamento, quando indica o indício do início e do fim do tratamento, tá? Principalmente antibióticos, né? 5 dias por 7 dias, então já coloca ali com a data fim. E verbal, usada em situações de emergência. Então, aquela prescrição de emergência, ela também pode ser definida aqui como, quando o médico só fala, não escreve ainda, né? Como a verbal. Ela tem um risco alto, né? De a pessoa falar uma coisa e a outra entender outra. Enfim, é restrita a situação, parada cardíaca, choque, alguma situação que a gente vai ali fazendo sem o registro, ok? Mas depois deve escrever. E aí também o nosso protocolo conceitua os tipos de prescrição em 3. Ambulatorial, hospitalar e proveniente de outro tipo de estabelecimento de saúde. Quais são as intervenções dos itens de verificação da prescrição segura dos medicamentos? Identificação do paciente, né? Se aquele paciente é aquele, o nome completo. Identificar o prescritor, né? O médico, o CRM do médico. A instituição tem que ter o registro ali do nome da instituição relacionada. Identificar a data da prescrição. A legibilidade, se a gente está conseguindo ler. Lembrando que o nosso Código de Ética, Resolução 564/2017 do COFEM, fala que a gente não pode fazer remédio, né? Que a gente não está lendo ali adequadamente, né? Isso antes era um direito, não fazer medicação com prescrição elegível. Hoje é um dever, tá? Uso de abreviatura, né? Denominação dos medicamentos, usar a denominação comum. Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes, a gente usar em letras caixa alta, o início, né? Aquilo que difere a medicação da outra. E expressão de doses, né? Na hora de
exprimir a dose, a gente não pode ali escrever, por exemplo, UI, unidades internacionais. A gente tem que escrever unidades internacionais, para não confundir as unidades e acabar fazendo medicações com doses erradas, ok? A identificação do paciente inclui o nome completo do paciente, isso em ambulatório, né? O endereço e a data de nascimento, né? São dados aí mínimos para uma prescrição ambulatorial. Prescrição segura, eu vou ter aqui identificação do nome do hospital, nome do paciente, número do prontuário, registro, leito, serviço, enfermaria, identificação do prescritor com o nome do médico e o CRM, a instituição tem que estar identificada, a data, a legibilidade e sem usar abreviatura, né? São aí as exigências da nossa prescrição, tá? Prescrição segura, denominação dos medicamentos usados, a denominação comum brasileira, e se não tiver descrito na denominação comum, a gente vai usar a denominação internacional. E aqueles nomes semelhantes, a gente coloca em caixa alta aquilo que eu te falei, a parte que diferencia. Então, ó, dopamina de dobutamina, né? Então, termina tudo com mina aí, né? Então, o dopa fica maiúsculo e o dobu vai ficar maiúsculo também, tá? A expressão de dose, como a gente falou, o sistema métrico deverá ser adotado para expressar as doses desejadas, unidades de medidas não métricas, como colher, ampola, frasco, devem ser eliminadas da prescrição e deve ser claramente indicada quando se tratar de microgramas. Esse deve ser escrito por extenso, tá? Porque micrograma é menos do que miligrama. Então, para a gente entender bem que está se falando de micrograma, a gente tem que é MC, né, G, as pessoas usam muito a sigla, tem que escrever micrograma. Uma coisa importante, gente, se eu disser assim, uma colher de sopa, né? Em tese, uma colher de sopa tem em média de 20 ml, mas nem toda colher vai ter 20 ml. Então, vamos evitar usar esses termos. A gente vai usar 20 ml em vez de usar uma colher de sopa, tá? Frasco, ampola. Peraí, o frasco de ondansetrona, que é um medicamento antiemético, ele pode vir, a ampola, de 4 miligramas ou ele pode vir de 8 miligramas, né? E se eu botar uma ampola, é a de 4 ou é a de 8? Aí tem erro, né? Então, frasco, ampola, esses termos, eles são genéricos. Pode ter frasco com uma dose ou frasco com outra dose, então a gente tem que ser o mais específico possível ali na prescrição. E deve-se registrar com destaque a prescrição com alergias, né? No prontuário, de preferência que aquela alergia já trave a prescrição eletrônica daquele medicamento, tá? Padronizar medicamentos pela instituição de forma a permitir mais familiaridade. Isso aqui eu acho engraçado porque ele tem conexão com o assunto de administração, enfermagem, gerenciamento de materiais, né? Então, quando eu tenho uma lista de medicamentos e de materiais padronizados, a gente tem o quê, gente? Intimidade com aquela medicação, né? Então, assim, eu tenho mais de 10 antieméticos, né? E aí, na minha instituição, tem todos esses 10. Então, uma hora eu prescrevo Dramin, outra Meclin, outra Ondansetron, outra Plasio, né? E aí a gente não tem familiaridade com o costume de usar aquela droga. E quando a gente tem uma ou duas ali como opção, a gente acaba pegando mais experiência. Tanto o médico que prescreve, quanto o enfermeiro que apraza, quanto o técnico de enfermagem que administra. Então a gente acaba tendo a maior familiaridade com os efeitos adversos, com a objetiva, a intervalo de doses. Então a gente acaba tendo mais segurança. Duração do tratamento deve constar na prescrição para que o paciente não use por mais tempo do que precisa. Isso é comum com anti-inflamatório. Antibiótico a gente sempre se preocupa. A própria prescrição eletrônica, ela já diz quando você prescreve antibiótico para definir dias ali do que o paciente vai usar. Mas quando é anti-inflamatório, às vezes a gente esquece. E é uma medicação que pode gerar problemas, né? Então, principalmente quem tem insuficiência renal. Então, tem que se preocupar aí com data fim, quando não é medicamento de uso contínuo, tá? E até medicamento de uso contínuo, a gente tem que pensar em reavaliar. Porque o paciente engorda, emagrece, e essas doses vão precisar ser ajustadas, tá? As prescrições verbais vão ser restritas às emergências, suporte eletrônico para prescrição, que indique dose máxima, alergia, interação. Isso aqui tem a ver com o uso da tecnologia conectada com ao nosso dispor, né, ao nosso favor. Então, aqui, se eu tenho uma prescrição eletrônica, eu já registro a alergia. Se o médico prescrever o remédio que o paciente é alérgico, opa! Recado lá, né? Medicação bloqueada em paciente alérgico. Se a medicação só pode ser feita pela via intramuscular e eu vou botar endovenosa, opa, a medicação só pode ser feita pela via intramuscular. Então, esse tipo de informação lançada no sistema favorece o nosso cuidado, tá? Então, o uso da tecnologia. Aqui eu venho para um assunto polêmico e chato.
eu tenho aqui 9 certos no protocolo do Ministério e tenho 9 certos no manual da Anvisa e também naquele do Corém de São Paulo que a gente printou para você a capa. Nesse do Ministério, tenho 5, né, lá de muito tempo, né, que ele foi criado. Paciente, medicamento, via, hora, dose, que também está no outro, tá vendo? Paciente, medicamento, via, hora e dose, ok? Todos dois têm esses 5. Quando eu venho para o do Ministério, além desses 5, eu tenho registro, ação, forma e resposta, certo? Então, eu tenho, além desses 5, registro, ação, forma e resposta. Na Anvisa e no Corém de São Paulo, que usam os mesmos conceitos, eu vou ter anotação. Então, enquanto o Ministério usa registro, o outro usa anotação. É equivalente, né? Beleza. Ele tem também orientação ao paciente, que não está no do Ministério. Direito de recusa, que também não está no do Ministério. E compatibilidade medicamentosa, que não está no do Ministério. Então, a gente tem 3 itens aí que são diferentes. Enquanto o do Ministério usa ação, forma e resposta, né, a mais, porque o registro eu vou considerar que é igual à anotação, eu vou ter no outro aqui direito de recusa, orientação e compatibilidade, tá? Então, eu gostei de fazer essa comparação para que você veja, porque se cair uma questão na prova cobrando um ou outro, tá tudo certo, beleza? Cirurgia segura, próximo protocolo. Você lembra qual é o desafio de cirurgia segura? Segundo desafio. Vamos nele. Então, esse protocolo ele tem a finalidade de quê, gente? Determinar as medidas a serem implantadas para reduzir incidentes e eventos adversos na cirurgia e diminuir o quê? A mortalidade cirúrgica, né? E aí inclui fazer a cirurgia certa, no paciente certo, né? No braço, na perna, no lugar certo, né? E para isso a gente tem uma lista de verificação cirúrgica famosíssima, com certeza você já ouviu falar, já conhece detalhes dela, se não, está aí atrasadíssima ou atrasadíssimo, tá certo? Então, essa lista de verificação, ela divide o momento cirúrgico em 3. Quais são esses momentos? Antes da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala. São 3 momentos e cada um deles eu vou aqui preocupar com determinados tipos de perguntas, tá? Vai ter uma pessoa que vai gerenciar essa lista, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, e a gente vai aqui colocando as respostas mediante aquilo que vai sendo perguntado em voz alta com toda a equipe, para a gente se preocupar com aquilo que pode dar errado. Beleza. Lembrando que a gente tem, além desse protocolo 4, o manual, né? Próximo bloco, próximo slide aí você vai ver o manual Cirurgia Segura Salva Vidas. Ele traz muita coisa repetida com o protocolo, mas tem 10 objetivos, tem aqui muitas informações bacanas, legais, para que você possa também vislumbrar esse material, né? Caso você queira dar uma aprofundada. Vamos para o próximo slide. Nesse manual tem esses 10 objetivos aqui, conectados com a cirurgia segura. Então, o que ele espera? Que a equipe aqui opere o paciente certo e o sítio cirúrgico certo, ou seja, se eu vou operar membro superior direito, olha que você percebeu que eu tenho que parar para pensar direito e esquerdo, né? Realmente eu sou um pouquinho desorientada nisso. Uma vez eu quase perdi na autoescola, porque a mulher mandou botar a seta para a direita e eu botei para a esquerda. Então, quando eu fizer assim direita e esquerda, eu levanto a mão e digo, onde é que eu escrevo? É a direita, é aqui. Então, cuidado. Então, sítio cirúrgico certo, braço aqui direito, tem que estar marcado. Como que eu marco? É um X? Não! É um alvo? A gente usa uma setinha para marcar, ok? Então, opera o paciente certo, no sítio cirúrgico certo. A equipe usa métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésicos. A equipe reconhece e está efetivamente preparada para a perda da via aérea ou função respiratória que ameace a vida. A equipe reconhece efetivamente está preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas. Então, lá na fase 1 da lista, eu vou perguntar assim, tem chance desse paciente perder mais do que 500 ml? Tem. Então, vamos cuidar. Vamos pedir um concentrado de massa para reservar. Vamos aqui se preocupar com isso, né? Vamos pegar cristalóide, soro para poder infundir. Então, a equipe está preparada para isso. A equipe evita a indução e reação diversas a drogas e reações alérgicas que o paciente já tem. Então, a gente se preocupa em saber quais são as alergias. A equipe usa de maneira sistemática métodos conhecidos para diminuir risco de infecção de sítio cirúrgico. E aí tem essas ações de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, elas estão lá no manual de cirurgia,
de medidas de prevenção de IRAS da Anvisa 2017, e aí vai dividir em 3 momentos essas infecções, né? Antes do paciente descer para o centro cirúrgico, eu tomo algumas medidas, que é o quê? Tomar banho de clorexidina em cirurgias de grande porte, ou que vai usar prótese. Eu vou aqui cuidar da tricotomia dentro do centro cirúrgico, mas em sala separada. Eu vou cuidar aqui de vários aspectos de monitorar a glicemia desse paciente. No intraoperatório, também vou monitorar a glicemia. No intraoperatório, eu vou cuidar para que não fique um monte de gente naquela sala de cirurgia, né, para não aumentar a infecção, vou manter a porta fechada. No pós-operatório, eu vou cuidar da ferida, vou cuidar aqui do dreno, né, então eu vou cuidar de várias coisas para prevenir, né, essa infecção também. A equipe impede retenção inadvertida. Lembra daqueles eventos que nunca deveriam ter acontecido? Um deles é qual, gente? O terceiro mais comum aí, retenção de corpo estranho dentro da pessoa, né? Então, aqui a gente vai evitar isso, estabelecendo protocolos aí de contagem desse material. A equipe mantém seguro e identificará precisamente todos os espécimes cirúrgicos. Então, tirei um pedaço do estômago, vamos identificar, vamos guardar, para não perder, pelo amor de Deus. Isso também é um evento que nunca devia ter acontecido, né? Perder as espécimes. Se comunica efetivamente a equipe para trocar informações de criticidade. E o hospital e sistemas de saúde pública estabelece vigilância e rotina de capacitação, volume e resultados cirúrgicos. Vamos para o próximo bloco, próximo slide. Então, aqui 3 momentos que a gente já conversou. Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala. Antes da indução anestésica. O que é que eu vou fazer nesse momento, gente? É o momento de identificar o paciente, tá? Então, revisar a identificação, confirmar o procedimento, o local, o consentimento está assinado? É a hora de verificar, né? O paciente autorizou a gente fazer essa cirurgia, a mãe do menino assinou o termo de consentimento, tá ok. Confirmar o sítio cirúrgico, confirmar a conexão do monitor, tá funcionando esse monitor, revisar o anestesista aqui, a perda sanguínea, se vai ter, se não vai, reação alérgica. Isso é a hora do início aí de confirmar esses detalhes. Antes da incisão cirúrgica, né, que é também chamado de pausa cirúrgica, também chamado de momento de confirmação. Então, cada pessoa se apresenta, eu sou Fernanda, enfermeira, eu sou doutor fulano, eu sou doutora Cicrano, né? Confirmação da realização da cirurgia correta, no sítio cirúrgico correto, lá eu identifico, aqui eu confirmo, tá? Revisão verbal dos elementos críticos, quais são os elementos críticos para a enfermagem, né? Aqui o processo de esterilização deu certo, o anestesista também vai ver os pontos críticos dele, o cirurgião. Confirma aqui a acessibilidade dos exames, vou precisar de exame, vou. O raio-x do paciente tem que estar aqui. Está aqui dentro? Tá. Né? Então, a gente vai confirmar tudo isso nesse momento. E antes do paciente sair da sala, opa, vamos contar com pressa, né? Vai que ficou alguma dentro do paciente. Vamos contar as instrumentais para não ficar uma tesoura aí, para não ficar uma pinça dentro do paciente. Identificar a amostra da cirurgia, né? Que eu fui ali tirar aquela amostra, fui tirar o tecido para biópsia, né? Vamos ver se ele está identificado, se ele está tudo certinho. Revisar o funcionamento, se tem algum equipamento que quebrou durante a cirurgia para mandar para o conserto. E revisando o plano de cuidados, porque fez a cirurgia, eu preciso cuidar. Quando vai ser o próximo curativo, se ele vai usar colar cervical, vai usar colete, vai usar tração, gesso, como vai ser os cuidados. Então, a gente vai revisar aqui para passar para a sala de recuperação, né? Essa fotinha, né, que você pode não estar enxergando tão bem, mas eu fiz questão de botar, é a lista. Né? Então, observe que eu tenho a fase 1, que é antes da indução anestésica, que é a fase de identificação, a fase 2, que é a de confirmação, e a 3, que é de registro. Todos esses itens eu coloquei nos slides passados. Eu botei aqui só para você ver que tem essa lista, né, e que você pode se deliciar com ela. Nessa primeira lista, eu queria que você prestasse atenção nessa amarelinha, que é da identificação, que aí tem a perda sanguínea, tá? E nessa perda sanguínea, eu vou ter aí o considerado um valor de risco, porque eu digo nas minhas aulas lá do GRAN, quando eu gravo, eu digo hashtag onde tem número tem questão, né? Então, eu uso muito essa hashtag, inclusive nas minhas redes sociais, com dicas de números para provas, né? Depois você procura lá no Instagram, hashtag onde tem número tem questão. Então, aí é onde tem um númerozinho que eu quero que você também anote, ó. 500 ml de perda sanguínea, né? Já vai ser um valor importante. E 7 ml por quilo quando a gente está falando de criança, tá bom? Então, essa primeira lista amarelinha, eu queria que você guardasse esse número, tá certo? Vamos para o próximo bloco. Próximo slide.
Estratégias de monitoramento e indicadores. Lembra que eu te falei assim que a gente tem que monitorar, acompanhar indicadores? No final de cada protocolo desse, eu nem coloquei o de lesão por pressão, nem de outros, mas você pode conferir no próprio material que a gente tem deixado o link aí em cada protocolo que a gente está indicando, tá bom? Então aqui você vai ver, ó, percentual de paciente que recebeu antibiótico no momento adequado. Que momento é esse, gente? E onde que eu vou confirmar esse antibiótico? No segundo momento. Tem identificação e confirmação. No segundo momento, antes da incisão. É a hora que eu vou confirmar se o antibiótico foi feito 60 minutos antes da incisão, tá? E alguns antibióticos, como Vanco e Cipro, pode precisar de um tempo maior. Ok. Então, eu vou ver qual o percentual de pessoas que receberam esse antibiótico no tempo correto, número de cirurgias que foram feitas em locais errados, em paciente errado, em procedimento errado, taxa de mortalidade de cirurgia ajustada ao risco, né? Paciente de alto risco, ele entra para a cirurgia podendo morrer, né? Então, a chance é grande, mas o paciente de baixo risco que morre, alguma coisa dá errado, né? E taxa de adesão à lista de verificação. Quantas cirurgias foram feitas no hospital e quantas usaram aqui a nossa lista. Ok. Vamos para mais um protocolo. Protocolo agora de higiene das mãos. Vamos nessa, que esse também é importante. Na vigência do Covid, todo mundo aprendeu a lavar a mão, né? Não só profissional de saúde, mas aqui também os nossos... a nossa sociedade, né? Todo mundo começou a se preocupar com o uso do álcool, lavagem das mãos. Então, é um tema aí que a gente também aposta na importância para as nossas provas e para a nossa prática, né? Então, qual é o objetivo, gente? Para que a gente lava a mão? Para diminuir a infecção relacionada à assistência à saúde. Essa é a essência, né, de higienizar as mãos, beleza? E aí, tem 4 formas de lavar essa mão, né? De higienizar a mão. Quando a gente teve a portaria do Ministério 2616 de 98, a Anvisa nem existia ainda, né? A Anvisa foi existir com a lei 9782 de 99. Né? Então, observe que a Anvisa nem existia quando o Ministério da Saúde fez aqui essa portaria, né, relacionada aí com a infecção hospitalar. Nessa época, o nome era infecção hospitalar, hoje é infecção relacionada à assistência à saúde. Nessa época, o nome a gente chamava lavagem das mãos, hoje é higienização das mãos, porque envolve não só lavar com água e sabão, mas também o uso do álcool, né? Mas essa norma ainda cai bastante em prova, 2616, uma portaria muito legal, e ela também traz aí conceitos de cirurgia por potencial de contaminação, indicadores de vigilância epidemiológica, de infecção relacionada à assistência à saúde, que na época chamava hospitalar, uma norma legal. Enfim, mas lá já se falava em lavagem das mãos de forma bem enfática, né? E agora a Anvisa tem um monte de publicação sobre a lavagem das mãos, e entre elas nós temos aí alguns manuais que definem a higiene das mãos em 4 tipos. Vamos revisar comigo aqui. Eu tenho a higiene simples, água e sabão, tempo 40 a 60 segundos. Tenho a higiene relacionada com o nome de fricção antisséptica. Falou em fricção antisséptica, eu uso do álcool, tá? E esse álcool pode ser no formato do gel, espuma ou em forma líquida, tá certo? Então, eu vou ter um percentual aí de 60% a 80% sobre a forma de gel e espuma, tá? E a líquida 70%, tá bom? Para ser efetivo em relação à fricção e friccionar todas as fases aí, todos os estágios da minha mão, né? Todos os locais. E aí, além da higiene simples e da fricção com álcool, que são os mais conhecidos, eu tenho 2 que você não pode esquecer, que é a fricção antisséptica. E aí, higienização antisséptica, que aí eu vou usar água e antisséptico. Então, não uso só sabão. Eu uso um sabão conectado com a clorexidina, um sabão conectado com PVPI, né? E aí a gente vai fazer essa limpeza com o mesmo tempo da higiene simples. A diferença é só o material. Em caso de surtos ou quando estamos cuidando aí de de pacientes com bactérias multiresistentes, tá bom? E é 40 a 60 segundos. Eu não posso confundir, gente, a higiene antisséptica com a higiene cirúrgica. A cirúrgica é a esponjinha, e aí vai até o cotovelo, e aí demora. 3 a 5 minutos, tá? Então, vamos revisar o tempo? Simples, 40 a 60. Higiene antisséptica, 40 a 60 também. O álcool, 20 a 30 segundos. E a cirúrgica, 3 a 5 minutos, beleza? Então, esse slide repete um pouquinho as informações do passado, e aí acrescenta esses tempos que a gente já falou para você, tá bom? Então, tem aí um slide para você printar a tela e salvar, beleza? Vamos para o próximo. Agora vem os 5 momentos. 5 momentos para a higiene das mãos. Você acredita? Teve uma prova discursiva. O
TRT da 15ª região da banca FCC, que perguntou qual eram os 5 momentos da higiene das mãos na redação discursiva. Olha que tema, esse tema está lá no meu livro de questões discursivas na enfermagem para provas de concurso e residências, para você treinar essa nossa redação. É muito importante aí se preocupar com a questão discursiva nas nossas provas. Inclusive, no final do curso, a gente vai botar um tema aí de segurança do paciente, só que vai envolver mais conceitos e eventos adversos. Fique ligado nisso. Aí, esses 5 momentos caem em discursiva, caem em objetiva. Então, eu preciso memorizar, Fernanda? Precisa. Não sofra, não. Escreve logo no papel e decora esse negócio. Larga de sofrimento. Então, vamos lá. Item 1. Antes do contato com o paciente. Então, vou chegar para falar com o seu José. Vou lavar minha mão. Agora, o segundo momento, eu vou fazer procedimentos. Então, antes de procedimentos, ok? Então, primeiro vai ser aqui antes do contato. O outro, segundo momento, é antes de procedimentos assépticos aqui, tá certo? Quando eu falo aqui, relacionado aqui a esse cuidado, né, de higienizar as mãos em 5 momentos, eu tenho antes de tocar o paciente e tenho também depois que eu toco o paciente. Tenho aqui o momento 5 aí, ó, quando eu toco na superfície, né, quando eu faço aqui contato com essa superfície. E quando eu manuseio o que, gente? Excreções, né? Materiais contaminados aí do nosso paciente, né? Com uma fotozinha aí, tem aí a questão conectada com um material de uma sonda vesical de demora, ok? Nós temos algumas publicações conectadas com o nome de estratégia multimodal. Multimodal, de diversas formas, né? Da Organização Mundial de Saúde para melhorar a higiene das mãos. Peraí. Ninguém lava a mão direito, ou então ninguém nem lava a mão. O que a gente vai fazer para cuidar disso? Vamos pensar. Pensou, vem aí 5 estratégias relacionadas com melhoria da adesão para a higiene das mãos. Uma, mudança de sistema. Outro, educação e treinamento das pessoas. Avaliação e retroalimentação. Lembretes no local de trabalho, que são os cartazes. E montar um clima na instituição para que todo mundo se preocupe com isso. Então, foram as ideias que surgiram para melhorar a adesão à higiene das mãos. Na primeira, aqui a estratégia relacionada com a mudança de sistema, eu tenho a infraestrutura necessária para que as pessoas lavem a mão. Então, eu tenho que ter acesso a sabonete, sabão, líquido, né? Tem que ser líquido. Papel toalha, 100% de celulose. Acesso aos dispensers, a gente lembra que tem a RDC 42 de 2010, que obriga os estabelecimentos a colocarem isso. Tenho que ter pias suficientes, uma a cada 10 leitos, e essa quantidade de pia depende do local que eu estou ali atuando. Se for um local de coleta de sangue de laboratório, é uma a cada 6, né? Se for UTI, é uma coisa. Então, assim, depende, né? Mas aí na portaria, na norma, ele coloca uma a cada 10 de maneira geral. Educação e treinamento é educar as pessoas, né? Fazer o treinamento, a gente mela a mão da pessoa, fecha o olho e faz ela lavar a mão para ver se ela tira toda a tintazinha, né? Já viu esse treinamento? Eu acho bem legal. Lembretes com os cartazes e clima de segurança para sensibilizar as pessoas. Pelo amor de Deus, lave sua mão, né? Então, aí a gente vai estar agindo com essas estratégias, ok? Vamos para mais um protocolo. Agora a gente vai falar do protocolo de queda, né? Para evitar queda dentro dos estabelecimentos de saúde em relação aos nossos pacientes, tá? Então, vamos conversar sobre o protocolo de queda. Qual o objetivo de um protocolo de queda? Evitar que a queda aconteça. Então, reduzir a ocorrência dessas quedas. E, reduzindo queda, diminui o dano. Gente, a queda é um perigo, principalmente para quem? Para idoso, né? Idoso cai. Os ossos do crânio são conectados, as suturas, tudo juntinha. Tem aqui uma lesão do próprio encéfalo com o crânio. O paciente tem um TCE grave e morre. Então, a queda no paciente idoso, principalmente, a gente tem que ter, assim, todo cuidado. E é claro que, para piorar, é o povo que mais cai. É o idoso. Por quê? Toma remédio para diabetes, para hipertensão, que são 2 grupos de medicamentos perigosos. Toma remédio para dormir, aí levanta com sono, né? Então, é um grupo que já tem o risco pela própria estrutura do corpo, né? Muitas vezes está desnutrido, ou então está obeso. A questão da surdez, a questão da visão,
tudo isso já está diminuído. Então, assim, são vários fatores que vão contribuir para o público idoso cair, somado à complicação que é maior dessa população. Mas é só idoso que cai? Não. Outros pacientes caem também, né? E a gente precisa cuidar disso, tá? E criança também é um fator de risco para queda, porque não para a queda, né? Então, vamos lá. Então, qual é a meta? Reduzir a queda aqui no meu estabelecimento. Eu preciso também avaliar esse risco de queda. Esse protocolo, ele traz duas escalas, tá? A que mais cai em prova é a escala de Morse, tá? Mas tem também a Stratify. Então, são duas escalas que tem aqui indicado. Você usa uma ou outra. Todo dia avalia. Igual a lesão por pressão, também a gente avalia o risco de queda todo dia. Garantir o cuidado multiprofissional no ambiente seguro e promover a educação do paciente, familiares e profissionais. Intervenções, avaliar o risco, identificar o paciente que tem risco, agendar o cuidado. Então, tome banho só não, fulana, vou aí te ajudar, né? Para a pessoa não cair na hora do banho. Revisar a medicação para tirar quando possível, né? Conversar com o médico para tirar as medicações que aumentam esse risco, se puder trocar. Avaliar calçado, porque também se o calçado escorregar é um risco maior. Educar os pacientes e os profissionais. Revisar a ocorrência de queda e qual foi a causa para a gente não ter a reincidência quando ele acontece, né? Avaliar o risco de queda deve ser feita quando? Na admissão, todo dia, até a alta, tá? Cuidado com isso. E fatores que podem contribuir ou agravar o dano, pessoas que já tiveram fraturas, pessoas que sangram com mais facilidade, pessoas que têm osteoporose, porque se cair vai fraturar mais facilmente, né? O uso de anticoagulantes, quem tem dificuldade de coagulação, discrasia sanguínea, são pessoas que a gente tem que ter mais atenção, porque se houver a queda, a bagaceira está pronta, né? Então, a gente precisa cuidar com mais força, tá? Aí, eu vou mostrar as escalas para vocês. A de Stratify, ela inclui 5 itens, 5 perguntas. O paciente está internado por causa de uma queda ou um episódio de queda durante o internamento. Doente agitado, doente com alteração visual, que condicionem aqui a sua atividade diária, doente com necessidade de uso de instalação sanitária com frequência, doente tem pontuação de transferência ou de mobilidade de 3 ou 4, então são as perguntas associadas aqui à avaliação de Stratify. Então são 5 perguntas, cada item tem pontuação de 1 se presente ou 0 se ausente, com um ponto de corte igual ou superior a 2 no total da escala. Pontuação total entre 0 e 5. Interpretação, uma pontuação igual a 0 corresponde a um risco considerado baixo. 1, risco moderado, e superior aqui ou igual a 2, risco elevado. Utilizado no hospital e em doentes adultos idosos, tá? Ou idosos. A de Morse, ela é usada com mais facilidade, ela é mais indicada e tem, assim, uma adesão muito maior, inclusive nas provas, né? Então, eu vou aqui fazer 6 perguntas na de Morse. História de quedas nesse internamento, urgência ou nos últimos 3 meses, diagnóstico secundário, que possam aqui potencializar o risco de queda, ajuda para caminhar, se o paciente precisa, terapia intravenosa, se ele está com acesso aqui, e postura no andar e na transferência, e estado mental desse paciente como está. Então, são 6 perguntas na de Morse. Esse artigo que eu peguei, eu oriento vocês a darem uma olhada nele, é interessante. Ele compara as duas escalas e ele, tá o link aí embaixo, tá? Ele vai ver aqui, ó, por exemplo, número de perguntas na Stratify é 5, na de Morse são 6, são perguntas incomuns aí na terceira linha da nossa tabela, né? História anterior de queda, por exemplo, estado mental, dimensões incluídas diferentes na escala, por exemplo, terapia intravenosa tá só na de Morse, tá? E alterações visuais na de Stratify. O estudo que foi feito dessas escalas na de Morse, ela é mais ampla, acima de 18 anos, e na de Stratify, acima de 65 anos, tá? Vamos lá, então, para o próximo slide. Intervenções na prevenção de queda. Eu tenho aqui que saber quais são os pacientes que têm maior risco, para poder implementar ações com mais força nesse paciente. Então, o aspecto demográfico é a idade, eu já falei para vocês, né? Idosos maiores que 65 e crianças menores que 5, pessoas que têm déficit cognitivo, depressão, ansiedade, e quem tem comprometimento sensorial, visão, audição ou tato prejudicado. Próximo. Condições de saúde com doenças crônicas. Então, eu tenho quem já teve AVC, hipotensão postural, tontura, quem tem convulsão, quem tem síncope, que é desmaio, dor intensa, baixo índice de massa corpórea, ou seja, desnutrido,
Anemia, porque falta oxigênio, e a pessoa pode desmaiar. Insônia, levanta a noite toda, né? No momento que está ali mais sonolento. Incontinência ou urgência miccional, que vai correndo para o banheiro para não perder urina, acaba caindo. Incontinência ou urgência para evacuar também. Artrite, osteoporose, alterações metabólicas como hipoglicemia, né? Quem usa sulfonamida, que é medicamento antidiabético que tem o poder de causar hipoglicemia, porque a metformina não causa, que é bibanida. Mas as sulfonamidas, como a glibenclamida e a glicazida, causam hipoglicemia porque aumentam a quantidade de produção de insulina. Essas aí também a gente tem que ter cuidado com a hipoglicemia, além da própria insulina, claro. E nessas intervenções, aqui em relação ao fator de risco, também inclui equilíbrio corporal, a marcha alterada, paciente que anda claudicando, obesidade severa, tanto a desnutrição quanto a obesidade atrapalham a marcha, né? E história prévia de queda. Quem já caiu uma vez pode cair de novo, eu também considero aqui risco, tá? Medicamentos. Aí tem uma lista gigante de medicamentos que são potencialmente aí causas de quedas. Benzodiazepínico, como diazepam, remédio usado para dormir, né? Antiarrítmico, antihistamínico, que dá sono, né? Antihistamínico, antipsicótico, deixa o paciente sedadão, dopadão lá, né? Antidepressivo, digoxina, que é um digitálico aqui, né? Inotrópico positivo, diurético. Por que diurético, gente? Toda hora. Primeiro, que pode diminuir a pressão e cair de hipotensão. E segundo, porque toda hora vai no banheiro fazer xixi. Laxativos, porque toda hora vai no banheiro fazer cocô. Também pode cair, né? Evacuar é o nome melhor aí, né? Laxativos, então. Relaxante muscular, o paciente pode dar sono, né? Vasodilatadores, cai pressão. Hipoglicemia oral, também insulina. E polifarmácia. Polifarmácia, o manual do Ministério, esse aí, que a gente pegou a lista, considera 4 medicamentos, tá? 4 ou mais polifarmácia. Essa foto que eu botei no slide seguinte é da caderneta do idoso. E a caderneta vai considerar 5 ou mais a polifarmácia. Então, cuidado, o Ministério da Saúde usou 2 valores aí de ponto de corte para polifarmácia, tá bom? Lá no protocolo de quedas 4 e na caderneta 5. Paciente com alto risco, a gente precisa aqui diferenciar 3 riscos, né? Primeiro, independente que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, com pelo menos um fator mas tem pelo menos um fator de risco. Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco, anda com auxílio ou se locomove em cadeira de rodas. E paciente acomodado em maca, aguardando a realização de exame e transferência, com ou sem a presença de fatores de risco. Então, são 3 aí grupos de pacientes com alto risco. Com baixo risco, tem o paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente de ajuda, não vai se mexer. Indivíduo independente e sem nenhum fator de risco. Isso cai. Medidas gerais. Ambiente seguro, né? E aí a gente pensa no ambiente, iluminação, disposição do mobiliário, a gente pensa na roupa que o paciente está usando, a gente pensa no calçado. Paciente pediátrico, a mobilidade dele tem que ser acompanhada, né, do responsável, adequar ao berço ou à cama, grade, tudo isso em relação ao paciente pediátrico, educação do paciente familiar. E essas ações devem ocorrer tanto na admissão, no dia que ele chega, como também de forma permanente, tá? Então, são ações importantes aí na prevenção de quedas, que a gente vai usar como medidas gerais. E, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre segurança do paciente e os manuais de enfermagem. O que é que esses manuais trazem pra gente a mais do que já tem nesses protocolos? Então, eu tirei os passos. Primeiro, eu vou falar os 10 passos da segurança do paciente no protocolo dos 10 passos. Depois, 12 estratégias de segurança do paciente, também do protocolo do Rembraensp, tá? E aí a gente vai trabalhar só os passos que não estão nos protocolos, porque no protocolo não tem identificação do paciente, lá no manual do Corém vai falar de novo de identificação, então eu não vou falar novamente. Se você quiser ver, você vai lá no manual e olha a identificação do paciente no manual, tá bom? E aí a gente vai usar só aqueles que faltam pra gente completar, e tem mais um estudo de caso pra gente também fazer junto com vocês. Eu vou mostrar o meu texto, como que eu fiz ali a redação, para que você possa usar como base, tá bom? Próximo bloco, modo turbo, como, gente, ativado, né? Lembrando que sonhar é aqui essencial. Sem um sonho, a nossa vida perde ali o sentido. Então, é importante que você sonhe e também acredite no seu sonho e trabalhe por ele. Porque sonhar, só por sonhar, fica lá dormindo, sonhando, né? Então, vamos agir. Começar a usar aí suor, lágrimas e contrações musculares
para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos, né, gente? Porque sonhar sem ação é só ilusão. E ficar no campo da ilusão, ninguém vai para lugar nenhum. Então, a gente tem que ir para o mundo da ação. Quando a gente coloca a ação dentro do nosso sonho, e com garra, com força, determinação, a gente consegue alcançar esse sonho e transformar ele em realidade na nossa vida, tá? Então, sinta-se aí sacudido, motivado, né? Para que você mude de vida, saia de onde você está aí desse ponto e vá para um ponto maior aí de alcance na sua vida, tá certo? Então, vamos lá comigo, próximo bloco, tô esperando você.